Shalom! Eu já estou aqui para fazer um comentário acerca de Yom Kippur. Vou contextualizar a partir dos versículos 20, capítulo 23 do livro de Levítico, versículos 26 em diante, que diz assim: Fala mais o Senhor a Moisés, dizendo: Mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligirei as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação para fazer expiação por vós diante da face do Senhor vosso Deus. Porque toda a alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do povo. Também toda a alma que naquele mesmo dia fizer trabalho, aquela mesma alma eu a destruirei no meio do povo de Deus. Nenhum tipo de trabalho fareis, estatuto perpétuo será através de todas as vossas gerações, em todas as vossas habitações. Sábado de descanso solene vos será, então afligirei as vossas almas aos 9 do mês, ao pôr do sol, de um pôr do sol ao outro pôr do sol, guardareis o vosso sábado. Aqui existe uma orientação para que seja feita a oferta queimada ao Senhor. As ofertas eram feitas no templo, né? Existiam várias ofertas durante o ano de expiação de pecados que poderiam ser feitas no templo, mas no dia de Yom Kippur era uma oferta queimada, que era oferecida no templo. E pela distância, acredito eu, e para que todos participassem, então era proibido qualquer tipo de trabalho. E aqui diz uma coisa, estatuto perpétuo, ou seja, isso daqui é um decreto, e um decreto ele só pode ser alterado, ele não pode ser revogado, ele só pode ser alterado por outro decreto. E aí, lá na frente, nós temos um outro decreto. Então, assim, para os crentes em Yeshua, no meu ponto de vista, celebrar Yom Kippur, aderindo a tradições religiosas, ao qual alteram o contexto bíblico deixado por Deus através de Moisés, não seria prudente, porque deixa de ser a lei de Deus para ser regulamentações de homens. E um decreto, ele só pode ser alterado por outro decreto. E aí, Isaías, capítulo 53, ele vai dizer, a partir do versículo 10, que quase ninguém lê, né? Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazê-o sofrer quando a sua alma se puser por sacrifício pela transgressão. Verá a sua semente, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levarás ele sobre si. Por isso lhe designarei a parte dos muitos, e ele repartirá o despojo para os poderosos, porquanto derramou a alma até a morte, e foi condenado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Aqui nós vemos a declaração antecipada do que seria o sacrifício de Yeshua. E afligir a alma é causar tormento, causar perturbação, causar dor. O que não acontece com os rituais religiosos. No meu ponto de vista, e aqui eu não posso convencer ninguém, porque a palavra de Deus ela é muito bem clara, que não é por força nem por violência, mas pelo convencer do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus. Aqui eu quero deixar claro que celebrar Yom Kippur com os ritos religiosos é anular o sacrifício de Yeshua, que é perpétuo. Ou seja, um decreto sobre um novo decreto sobre um outro decreto.
Lá em João 3,16 nós temos que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele, e deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O sacrifício de Yeshua está diretamente ligado aos pecados que foram cometidos naquela época, daquela geração, e aos pecados das gerações vindouras. Aqueles que nós já cometemos e aqueles que nós ainda iremos cometer. O sacrifício de Yeshua ecoa, o seu sangue derramado levou sobre si, como diz Isaías 53, todas as nossas dores, enfermidades, todos os nossos pecados. Ele se fez maldito no nosso lugar. Ele afligiu a sua alma até derramar a última gota de sangue. Celebrar Yom Kippur nos ritos religiosos é dizer que o sacrifício de Yeshua não é suficiente para salvar os seus pecados. É tirar o domínio e o controle das mãos de Deus e achar que nós podemos fazer alguma coisa para redimir e nos perdoar, sendo que o perdão é graça, é dom imerecido. Pois o castigo que nós merecíamos pelos nossos pecados e as gerações passadas e as futuras foi levado por ele. E por causa desse sacrifício, nós podemos fazer techuvá, retorno, arrependimento. Arrependimento não é, em hipótese alguma, afligir o seu corpo, se maltratar, se machucar. Arrependimento não é, em hipótese alguma, uma paga para receber uma graça. Arrependimento é um retorno, é uma conversão do caminho que antes era errado e eu fazia, e agora, por entender o sacrifício de Yeshua e receber esse sacrifício na minha vida, eu não faço mais. Comemorar em Yom Kippur hoje é uma celebração de ações de graça pelo dom imerecido que nós recebemos e não merecíamos e não merecemos. É reconhecer que teve que alguém se fazer maldito e afligir a sua alma até a morte, para que nós tivéssemos a oportunidade de estarmos aqui, fazendo diferente, até que ele volte. E que possamos, aí sim, sentar à mesa, nas bodas do Cordeiro. Nunca se esqueça, Yeshua é o Cordeiro Santo e perfeito que tirou o pecado do mundo. Não somente de uma geração, não somente de um povo, mas do mundo. Eu espero que essas palavras possam fazer algum sentido para você, e se não fizer, você pode simplesmente desconsiderar. Mas para aqueles que se fizerem, sejam bem-vindos, você não está só. Há mais iguais a você. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shalom, shalom.